E aí, gente, mais um episódio aqui do Pode Praça. Hoje a gente vai falar sobre governos populistas. Eu, Raquel, Alícia, Gustavo e o Cléo. A gente vai falar hoje especificamente sobre o segundo governo do Getúlio Vargas, que durou entre 1951 até 1954. Mas a gente vai começar a entender um pouquinho sobre quem era Vargas. Alícia, o que o Vargas fez, assim, e onde ele nasceu e quem foi ele? Eu acho importante para a gente começar, né, a contextualizar o podcast, falando que Vargas ele foi um advogado, político, e ele foi presidente do Brasil também. Ele ficou mais ou menos 18 anos, né, no poder. Ele é gaúcho, nasceu em São Borja, em abril de 1882. E ele liderou a Revolução de 30, e essa revolução ela acabou colocando um fim na República Velha e na política do café com leite. Sim, nesse período que ele liderou a República, que ele liderou a Revolução de 30, foi o que a Alícia até falou, que foi o que deu meio que um final na República Café com Leite. Na República Café com Leite. Ele entrou para a política só meio que para a gente situalizar mais ou menos como ele começou a política. Ele já tinha ficado 15 anos na política. Ele ficou no governo provisório, que foi justamente isso que a Alícia falou, quando ele entrou na política através da Revolução de 30 para dar fim na República Café com Leite. Aí depois do governo provisório, ele entrou no Estado Novo, que foi quando ele implementou... foi no governo constitucional, que foi o governo com uma constituinte, que ele aplicou um golpe também nesse governo constitucional, porque ele aplicou uma constituição que tinha votos diretos, eleições, só que só depois que ele entrasse no poder. Então, ele ia entrar no poder sem votos, aí a partir do momento que ele começasse a ter votação, a constituição que ele criou ia passar a valer. Então, ele já começou aplicando golpe já por aí. Primeiro, ele entrou com um golpe, que foi um golpe militar, para tirar as repúblicas oligárquicas do poder, a República Café com Leite. Aí depois teve o golpe da Constituição, que ele aplicou também. E, para piorar, teve o Estado Novo, que foi a ditadura que ele criou, né? Mas isso foi no primeiro governo dele. Quando acabou a ditadura militar, o Eurico Gaspar Dutra entrou no poder através de votações, só que o governo do Eurico foi um governo muito conturbado, porque ele tinha muitas relações com os Estados Unidos e ele excluiu as greves, porque justamente por causa que na época do governo do Eurico foi a época da Guerra Fria. Então, como o Brasil estava com apoio dos Estados Unidos, justamente por apoios financeiros, econômicos, o Brasil estava com apoio dos Estados Unidos, então os partidos comunistas aqui do Brasil tiveram que ser ilegalizados. E o Eurico era uma pessoa que era muito firme em relação às greves. Ele era muito rígido, ele era contra as greves. Consequentemente, ele era um pouco contra, assim, as causas trabalhistas. Então, quando acabou o governo de Eurico, e aí começou as eleições, na época do Eurico, o Vargas ele era senador e deputado, né? E também a gente pode perceber, até nisso que a Raquel falou, que Vargas ele era muito estrategista. Ele ia do que o povo pensava. Tanto que até nesses anos do governo de Dutra, uma coisa que o Vargas fez foi tentar apagar essa imagem de ditador que eles construíram nessa parte do Estado Novo. Então ele já chegou assim na campanha dele, defendendo o governo dele, defendendo os feitos, indo muito no como assim a banda tocava, sabe? Sim. Tanto que quando ele foi fazer no Rio, essa campanha dele, ele chegou até numa influência comunista, porque o Rio tinha essa questão dessa influência comunista, e ele chegou a dizer que se ele fosse eleito, o povo ia subir os degraus passos do catete com ele e iam ficar no poder. Então, pra tu ver como ele se adaptou discurso bem populista, né? Viu como ele se adaptou aonde, tipo, cada lugar que ele tava, ao ele momento, se adaptava né? de um jeito. Sim, ao momento. Justamente por isso, assim, porque o povo, querendo ou não, ele tava com uma autoestima meio baixa, assim, Sim. Principalmente os trabalhadores, os comunistas, porque o Vargas, ele nunca deu pra entender muito bem. Ele, no primeiro governo dele mesmo, durante os 15 anos de governo,
ele pareceu ser uma pessoa metade, porque mudando, né? ele ficava... Ele tava também. Sim. Então, em relação a isso de não, eu vou seguir só um caminho. Não, pra mim, na minha opinião, assim, ele nunca foi. Foi durante um período da ditadura, sim, que pra mim aquele ali, ele seguiu só um caminho, sim. Tudo menos os comunistas. Mas agora, principalmente nessa época das eleições dele, de 1951, ele estava seguindo os dois caminhos. Tanto o caminho do exército, quanto o caminho ali dos trabalhadores, dos comunistas. Justamente para ele conseguir o lugar que ele queria entrar para o governo de novo. E isso que a Alicia falou sobre ele entrar para a política, ele mesmo quando ele saiu da política no Estado Novo, ele já continuou na política no governo do Eurico, que ele foi senador e deputado. Só que ali, quando ele foi senador e deputado no governo do Eurico, ele já estava como senador e deputado, já com intenções de voltar para o poder, né? Sim. Porque tanto que ele ficava na fazenda dele em São Borja, recebendo vários políticos, recebendo várias pessoas, já para criar uma imagem de volta, assim, que ele ia voltar. E foi isso que ele conseguiu. Ele voltou no segundo reinado, em 1951. As eleições de 1950 teve apoio, inclusive, dos comunistas. Ele entrou para a candidatura com o partido do PTB, que é o Partido Trabalhista Brasileiro, que foi um partido, inclusive, que ele foi líder. E juntamente com o PTB, que ele entrou para a candidatura com o PTB, ele entrou também com o PSD, que também foi um partido que ele foi líder no período do Estado Novo, no primeiro reinado dele. E o PSD, que é o Partido Socialista... Partido Socialista... Do Brasil, né? Democrático, que teve participação junto com ele. Esse período dele de candidatura foi marcada pelo desenvolvimento nacional. Então, ele foi estrategista até nisso, porque o Brasil, na época do Eurico, que foi o governo anterior dele, o Brasil estava meio quebrado, assim, no sentido de perder um pouco a brasilidade. Porque a política do Eurico, antes do Vargas, estava muito focada no exterior, muito focada nos Estados Unidos. Então, ele perdeu um pouco essa brasilidade, assim. E aí uma pessoa de poder que volta e fala assim, eu vou trazer o Brasil de volta, eu vou trazer as indústrias nacionais de volta, vou trazer os trabalhadores de volta para os lugares deles, o povo ficou assim, meu Deus do céu, isso aí é o paraíso, né? Então, a gente entra em 1951, né, após as eleições. Então a gente consegue ter uma noção que o governo de Vargas ele foi marcado por uma crise política. Tinha muita oposição de Getúlio Vargas, crise econômica, tudo isso, inflação, ajuste de salário de trabalhadores. Foi toda uma questão muito forte, assim, industrial e nacionalista, né? A gente pode perceber isso dos trabalhadores. Sim. Foi bem marcado por isso mesmo que a Alicia falou, tanto que o slogan da campanha dele foi "O petróleo é nosso", justamente porque ele queria trazer o petróleo para o Brasil, e foi isso que ele conseguiu fazer nesse período do governo dele, no segundo governo dele. Ele conseguiu fundar a Petrobras, a Eletrobras, ele conseguiu fundar várias indústrias brasileiras que são muito importantes para o Brasil. E outra coisa muito engraçada também foi o slogan da campanha dele, que eu vou cantar aqui um trechinho. O slogan dele é bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente se animar. Foi o slogan da campanha dele, e um trecho muito, muito legal, assim, que é essa, bota o contrato do velho outra vez. É porque no período anterior que ele governava, que foi o último do Estado Novo, da ditadura, muita gente tinha foto dele em casa, assim, na casa das pessoas, tinha fotos deles. Então, é tipo uma metáfora a essa época, porque bota o retrato do velho outra vez, no sentido de que é para ele voltar para casa das pessoas, né? E aí ele conseguiu o poder dele. E tinha muito essa questão, a gente pode falar um pouco da questão econômica, que tinham como se fosse dois grupos, assim. Um nacionalista, onde deveria se investir no nosso aqui, no nacional, do Estado, capital, e tinha um outro grupo
que era naquela questão das corporações, capital estrangeiro, e que tudo do estrangeiro era bem-vindo na nossa economia. Então, chegava até um ponto do exército, uma questão muito comunista, tinha muitas tensões, assim, no contexto internacional. Toda essa questão do desenvolvimento, do comunismo, foi algo muito marcante nessa geração, assim, de Getúlio. Sim, é isso que a Alicia falou, do Brasil meio que ter se dividido em dois. Sim. Foi no sentido de que o partido do Getúlio, o PTB, e o partido também que apoiou ele, o PSD, apoiavam essas causas dele no sentido de ele fortalecer aqui a indústria interior. Muito mais nacionalista do que para fora, assim, tanto como tu falou da Petrobras, que é uma empresa enorme, que atua até hoje, e a Eletrobras, que, se eu não me engano, não foi bem na época, assim, que ela foi fundada, foi um pouquinho depois, demorou um pouco mais, que a Petrobras, que já foi, assim, mais na hora, e ela avançou em um clima de uma mobilização nacional muito grande, assim, e o preço da Eletrobras ficou parado. Sim, e isso que a Alicia falou no sentido de se dividir em dois, é porque o PSD e o PTB, que eram os partidos do Vargas, apoiavam essa vontade dele, do nacional mesmo, do Brasil, mas o outro lado, que era o lado que apoiava mais o comércio exterior, apoiava a parte mais do internacional, foi o partido DN, que é a União Democrática Nacional. Esse partido, ele surgiu também no Estado Novo, tá? Juntamente com o partido do Vargas, o PTB, e juntamente com o PSD. No período do Estado Novo, principalmente no final, ali onde estava vindo as novas eleições, surgiram vários partidos, inclusive esses. E acho que a gente pode entrar também na questão, nas coisas marcantes que aconteceram no governo de Vargas, como a crise social, por exemplo, que esse problema era muito grande, porque tinha uma inflação enorme, tinha salários que não eram reajustados desde 1943, pensa, são mais ou menos 8 anos, assim, que não tinha um reajuste de salário mínimo. Então, quanto mais crescia o custo de vida, a inflação, o trabalhador estava perdendo um poder de compra. Sim. Então, a insatisfação popular ela foi tão grande que teve uma greve conhecida como a greve dos 300 mil. E ela aconteceu realmente, foi enorme, assim, mais ou menos aconteceu até depois dessa greve, uma passeata por 60 mil trabalhadores, 60 mil trabalhadores em São Paulo, numa passeata, reivindicando seus direitos, era porque o negócio estava assim, ó, sim, não estava bom. Era muita gente, né? E aí, como solução desse problema da inflação e dos salários, o ministro do Trabalho, que foi o João Goulart, o Jango, né, que depois ele foi até presidente do Brasil. Na época, ele era o ministro do Trabalho do governo de Vargas. Ele adquiriu muito prestígio nesse período, porque ele aumentou 100% o valor do salário mínimo. E Vargas, ele percebeu que ele precisava ir nos operários, ele precisava ir nas pessoas. Então, foi essa estratégia dele, que foi nomear o Oswaldo Aranha para ministro da Fazenda e o Jango para ministro do Trabalho. Daí a gente vai entrar também em outras questões que... Só falar rapidinho que nessa questão do salário mínimo, essa proposta, quando foi anunciada, ofereceu militares e imprensa da UDN. E a pressão sobre Vargas foi tão grande que levou a negociar com o próprio Jango a sua demissão do Ministério do Trabalho. Ele colocou o Jango pra tentar dar uma amenizada, mas depois teve que tirar ele, né? Sim, então, porque ele aumentou esse 100% o valor do salário mínimo, só que ao mesmo tempo foi meio que para enganar assim a mente, porque na verdade a inflação estava tão grande que sem condições de pagar, se eu não me engano era 1.000 cruzeiros, aí passou para ser 2.000 cruzeiros. Então aumentou muito. E com uma inflação altíssima, era meio impossível de manter esse salário mínimo para a população. Aí, como o Gustavo falou, a UDN ela era meio contra essa causa, sempre foi contra as causas que estavam acontecendo nesse período do Getúlio Vargas. E, inclusive, a UDN tinha como líder o Carlos Lacerda. Ele tinha um jornal no Rio de Janeiro, que o nome do jornal era Tribuna da Imprensa. E ele atacava diariamente o presidente nesse jornal. Ele vivia atacando. Ele chamava o Getúlio aqui, ó. E a gente entra numa crise política muito forte, né? Sim. E acho que vai até um estopim pro que aconteceu no final, dos desenrolares. Sim. Nesse jornal dele, esse líder da UDN, o Carlos Lacerda, chamava toda hora o governo de como se fosse uma esquerdização, um mar de lama, república dos sindicatos. República dos sindicatos no sentido de que
era tudo voltado aos trabalhadores. E a UDN era contra isso, era contra o... Então, e também teve até uma denúncia que o Vargas ele ia fazer parte, ia implantar um pacto ABC, que era Brasil, Argentina e Chile, para combater os americanos. Então, teve uma questão de república sindicalista, e ele tinha nascido de uma ideia do Perón, que ele era o presidente da Argentina na época, mas Vargas ele não aceitou esse acordo com a Argentina, mas houveram muitas denúncias, pedidos de impeachment e várias coisas, assim, no começo de 54, mas não deu certo o impeachment, fracassou, e Vargas ele seguiu na presidência até o final, mais ou menos, novembro, se eu não me engano, agosto de 54. Uhum. Bom, em relação a isso da UDN, que já vinha acontecendo já desde o início, que o Gustavo falou, ele falou que foi um partido sempre contra ao governo de Vargas. Eles sempre estavam contra as causas de Vargas em relação ao comércio interior, ao comércio brasileiro, em relação a, como o Gustavo falou, da questão do salário mínimo. E acho que a coisa desencadeou mesmo quando esse líder, o Carlos Lacerda, esse que eu acabei de falar, do jornal, quando o Carlos Lacerda, ele foi vítima de um atentado. Ele estava descendo do carro junto com um oficial da Força Aérea Brasileira, o Major Rubem Vaz. Estavam descendo do carro no Rio de Janeiro e aí eles foram baleados. O Carlos Lacerda, ele só se machucou, mas o Major Rubem Vaz, ele foi morto. E aí isso desencadeou assim, ó. Sim, e cada vez que passava essa época, esse período de 54, a situação de Vargas parecia que piorava, porque ele se enfraquecia no poder como presidente, o exército conspirava contra ele, a UDN agia contra o governo, então ele estava assim, numa questão muito delicada, nesse agosto dele foi conturbado. Sim. E enfrentava graves problemas na economia, né? Os trabalhadores continuavam insatisfeitos e a oposição continuava implacável. E esse acontecimento que a Raquel comentou sobre o atentado, ele deu, basicamente, início a uma das maiores crises políticas da história do Brasil. Porque Sim. a gente tinha um presidente que estava mais ou menos 18 anos, não foi corrido esses 18 anos, né? Foram 15 e 13 depois. Foi. Não foi corrido, né? Então... Os 15 foram corridos, mas os 3 não. É porque ele era um presidente, como a Raquel, a gente comentou um pouquinho no primeiro governo dele, era um presidente muito querido, a gente poderia dizer assim. Sim, até eu acho que na verdade era uma balança, assim, ou tinha gente que odiava ou tinha gente que amava. Sabe? E em relação a isso da UDN, eu acho que o negócio começou a explodir mesmo para desencadear, vou dar um spoiler aqui, a morte do Getúlio, que foi, acho que a UDN foi uma das culpadas da morte. Sim. Claro que ele tinha outros problemas por fora, mas... Tinha muito pedido de renúncia, tinha muita coisa contra ele por essa questão do atentado. Ficou meio sustentável. Tinha coisas no prazo do cadete, tinha chefe de segurança, tinha muita coisa envolvida nessa crítica ao atentado, né, da UDN. E ao governo. Sim. Inclusive, quando aconteceu esse atentado, o chefe de segurança do Getúlio, Gregório Fortunato, ele foi o culpado pelo crime. No caso, ele como se tivesse ele que tivesse atirado no Major e no Carlos Lacerda. Mas não se sabe ainda se foi o certo mesmo. Se foi ele mesmo. Com certeza foi alguém mandado por Getúlio. Só que aí, quando o Carlos Lacerda foi prestar depoimento... O Carlos Lacerda, não. O Gregório Fortunato foi prestar depoimento. Ele falou que foi ele sim que atirou. Só que não se sabe se foi ele que atirou. Daqui a pouco pagaram pra ele falar que foi ele que atirou. E foi outra pessoa que atirou. Mas até então foi esse o chefe de segurança do Getúlio que atirou nessas duas pessoas. E aí, quando aconteceu esse atentado... o Brasil meio que surtou, assim. Porque o pessoal da UDN fez a cabeça até dos trabalhadores que apoiavam o Getúlio. E tu vê, Raquel, que foi uma coisa seguida da outra. A gente vem com esse atentado, a gente entra com pedido de renúncia, e a gente entra com, eu acho que, assim, finalizando uma crise enorme da população, foi que no dia 24 de agosto de 1954, assim, quase no finalzinho do ano, Vargas se suicidou com um tiro no coração no Palácio do Catete. Então, foi uma comoção, assim, absurda da população. Sim. Muita gente perseguindo o Carlos Lacerda, ele teve que fugir do Brasil. Sim. Então, só que eu tenho certeza, assim, bem feio. Que a principal causa para o Getúlio ter se matado
foi a UDN. Porque quando aconteceu esse atentado com a UDN, a UDN entrou em um acordo com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos meio que financiavam o Brasil aqui. E como a política do Brasil estava muito concentrada só aqui no Brasil, não estavam meio que dando dinheiro para os Estados Unidos não estavam recebendo a gente, nem a gente recebendo os Estados Unidos. Então os Estados Unidos já estava assim, já estava putaço já. E aí a UDN estava meio que junta assim com os Estados Unidos, os dois querendo meio que se vingar do Vargas. Aí depois que aconteceu isso aí, do atentado, os Estados Unidos e a UDN falaram assim, vamos dar um golpe nesse cara. Piorou porque tudo, ele fez merda. Foi um estopinho E assim, aí, eles queriam dar um golpe no Getúlio, bem no dia do atentado, assim, e tirar ele do poder. E o Getúlio, ele foi chamado a renunciar do poder, mas ele recusou. Ele falou assim, a gente até eu vou me... ver um pouco disso que tu tá falando na carta, né? Sim. Quando a gente for pra comentar Sim. sobre. Ele falou, o Getúlio recusou se renunciar do poder. Ele falou só quando eu terminar meu governo. E aí, literalmente ele fez isso, assim, ele terminou do jeito dele, mas ele se negou mesmo que alguém tirasse ele do poder. Ele mesmo foi lá e se tirou pra não dizer que alguém tirou ele do poder. E agora, inclusive, a gente vai ler a carta dele, porque no dia que pediram pra ele renunciar, ele se matou. Ele deixou uma carta, assim, bem emotiva, e quando ele se matou, a sucessão da presidência ficou pro vice dele, né, que foi Café Filho. E a carta, a gente consegue ver até um pouquinho dela, que foi bem emotiva, assim. E eu acho que forte. a carta diz muito sobre ele também, porque na carta ele fala muito sobre ele o tempo inteiro, que era isso que ele fazia, e também ele fala muito sobre os trabalhadores na carta. E eu acho que isso é uma das características dele, assim. E agora o Cléo vai começar a ler pra gente. Aí, mais uma vez as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e novamente se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam e não me dão direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação, para que não continue a defender, como sempre defendi, o povo e principalmente os humildes. Sigo o destino que me é imposto. Depois do decênio de domínios e expoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Tive de renunciar. Voltei ao governo nos braços do povo. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se à dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho. A lei de lucros extraordinários foi detida no Congresso. Contra a justiça da revisão do salário mínimo se desencadearam os ódios. Quis criar liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras e mal começa esta a funcionar. A onda de agitação se avoluma. A Eletrobras foi obstaculada até o desespero. Não querem que o trabalhador seja livre. Não querem que o povo seja independente. Assumiu o governo dentro da espiral inflacionária que destruiu os valores do trabalho. Os lucros das empresas estrangeiras alcançavam até 500% ao ano. Nas declarações de valores do que importávamos, existiam fraudes constatadas de mais de 100 milhões de dólares por ano. Veio a crise do café. Valorizou-se o nosso principal produto. Tentamos defender seu preço e a resposta foi uma violenta pressão sobre a nossa economia, a ponto de sermos obrigados a ceder. Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma pressão constante e incessante, tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo, renunciando a mim mesmo para defender o povo que agora se queda desamparado. Nada mais vos posso dar, a não ser meu sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida. Escolho este meio de estar sempre convosco. Quando vos humilharem, sentireis minha alma sofrendo ao vosso lado. Quando a fome bater à vossa porta, sentireis em vosso peito a energia para a luta por vós e vossos filhos. Quando vos vilipendiarem, sentireis no pensamento a força para a reação. Meu sacrifício vos manterá unidos, e meu nome será a vossa bandeira de luta. Cada gota de meu sangue será uma chama imortal da vossa consciência, e manterá a vibração sagrada para a resistência. Ao ódio, respondo com o perdão.
E aos que pensam que me derrotaram, respondo com a minha vitória. Era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem fui escravo não será mais escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma e meu sangue será o preço do seu resgate. Lutei contra a espoliação do Brasil, lutei contra a espoliação do povo, tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias e a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida, agora vos ofereço a minha morte. Nada receio, serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Rio de Janeiro, 23/8/54, Getúlio Vargas. Bom, esse último trecho é bem famoso dele, né? Dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Esse trechinho, esse último aí, o saio da vida para entrar na história, é o que é mais famoso, assim, nos livros de história. E essa carta em si, ela é bem marcante, ela é bem forte, porque ele fala sobre o que ele fez, ele fala sobre ele, assim, e é marcante, assim, de certa forma, né? Mesmo acho que as pessoas que não gostavam dele sentiram algo nessa carta aqui. Então, eu acho que a gente pode encerrar o podcast. Não. E só mais uma coisinha. Quando ele lançou essa carta, o povo que estava contra ele passou a ficar assim, meu Deus do céu, coitado dele, ele morreu. Foi basicamente isso. E aí, a UDN, esse grupo, né, esse partido que meio que era contra ele, estava só esperando acontecer alguma coisa com ele meio que renunciar, ele sair do poder, para ir lá e entrarem no poder. E quando ele morreu, as pessoas se revoltaram e essa revolta impediu que alguém implicasse em algum golpe. E aí a UDN, um político da UDN falou: tínhamos todo o banquete preparado, o suicídio de Vargas nos puxou a toalha, no sentido de que eles já tinham tudo montado, a UDN nos Estados Unidos, para aplicar um golpe e colocar algum político da UDN no poder, mas eles não puderam. Quem teve que ir para o poder foi o vice do Vargas, o Café Filho. E aí eles estavam com tudo preparadinho e não conseguiram. E é basicamente isso. O Café Filho, ele entrou como vice no poder até completar o mandato final e se encerrou a política de Vargas aí. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Um beijão e tchau, tchau.